As Três Idades da Vida Interior, volume 1, primeira parte, páginas 301 a 306. Em relação à espiritualidade dos primeiros mestres da vida cristã, vemos que a busca pela perfeição e pela união com Deus, especialmente através da contemplação, se torna o centro da vida interior. Santo Tomás de Aquino, seguindo a tradição de Santo Agostinho, ensina que as graças que surgem da contemplação infusa, isto é, aquelas que são derramadas diretamente por Deus no coração do homem, são como o clímax de toda a jornada espiritual. Essas graças fazem com que a alma se submeta totalmente a Deus, como ponto culminante do processo de santificação. São Boaventura, um grande teólogo franciscano, compartilha dessa visão em sua teologia mística, onde afirma que a perfeição espiritual é alcançada não apenas por meio da razão, mas também pela experiência direta da presença de Deus, que toca o coração do fiel e o eleva a uma realidade divina. A contemplação como meio de união com Deus. A contemplação, portanto, é um elemento essencial para a vida interior, não apenas como uma prática de oração, mas como a própria forma pela qual a alma se une a Deus. Isso é corroborado por textos de São Gregório Magno, como em sua obra Moralia, onde ele fala sobre a ascensão da alma através do Espírito Santo, que a conduz aos bens superiores. A prática da meditação e da reflexão profunda sobre a palavra de Deus torna-se assim um meio indispensável para o cristão que deseja alcançar a verdadeira união com o Criador. São Gregório Magno, em sua obra Moralia, não só destaca a importância da contemplação, mas também sugere que a alma, ao ser tocada pelo Espírito, recebe uma marca divina. Ele descreve esse toque do Espírito Santo como um sopro divino, que inclina a alma para os bens superiores e imprime nela uma marca, como as impressões deixadas pelo caminhar de Deus. Esta analogia é profundamente simbólica, pois reflete a transformação interior que ocorre quando a pessoa se abre para a ação do Espírito Santo. Em relação a isso, a doutrina de São Máximo, confessor, também reflete uma profunda compreensão sobre como a alma, ao passar por uma purificação progressiva, é finalmente capaz de alcançar uma visão clara da verdade divina. A transformação da alma em sua jornada para Deus é uma experiência gradual, mas irresistível, que a leva da simples fé para uma visão mais profunda da realidade espiritual. A prática das virtudes como preparação para a contemplação. Porém, a contemplação não é algo que surge do nada. Ela exige uma preparação contínua e cuidadosa por meio das virtudes. A vida interior é construída, primeiro, através do cultivo das virtudes cristãs, que purificam a alma e a preparam para o dom da contemplação. Virtudes como a humildade, a paciência e a caridade são essenciais, pois permitem que a alma se torne receptiva à graça divina. Em sua Summa Theologiae, Santo Tomás de Aquino explica que essas virtudes, adquiridas por meio da prática diária, formam o fundamento sobre o qual as graças de Deus podem ser derramadas. Elas não apenas ajudam a pessoa a resistir às tentações, mas também a conduzem a uma vida mais plena e harmoniosa, onde a presença de Deus é reconhecida em todas as ações e pensamentos. A busca pela perfeição espiritual é, portanto, uma jornada que envolve tanto o esforço humano quanto a graça divina. A vida interior, entendida como esse caminho de purificação e santificação, requer uma disposição constante do coração para a ação do Espírito Santo. De acordo com os ensinamentos de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, a alma deve estar preparada para receber os toques divinos, que, como o sopro do Espírito, a orientam para os bens celestiais e a transformam. Além disso, São Boaventura, com sua teologia mística, reforça a importância da ascese, que é o processo contínuo de purificação e elevação da alma. Essa ascese não é um esforço isolado, mas um movimento contínuo que acompanha a vida do cristão, orientando-o em direção a uma experiência mais profunda e íntima com Deus. Por fim, a contemplação, que é o ápice da vida interior, exige que a alma esteja totalmente entregue a Deus, disposta a ser moldada pela sua vontade. Como destaca São Gregório Magno, quando o Espírito toca a alma, ela é transformada e marcada por essa presença divina, o que permite uma união mais estreita com Deus. Notas explicativas. 1. Contemplação infusa. A contemplação infusa refere-se à experiência mística em que Deus concede ao fiel uma visão direta e espiritual da verdade divina. Essa experiência não é fruto do esforço humano, mas um dom gratuito de Deus dado à alma como um sinal de sua graça.
2. São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. São Tomás de Aquino, 1025-34, e Santo Agostinho, 354-430, são dois dos maiores teólogos da história cristã. Santo Agostinho especialmente enfatizou a centralidade da graça divina para a salvação e a importância da contemplação para alcançar a união com Deus. São Tomás, seguindo Agostinho, aprofundou esses conceitos, desenvolvendo uma teologia mais sistemática sobre a graça e a contemplação como meio de elevação espiritual. 3. São Gregório Magno. São Gregório Magno, 100-604, Papa e doutor da Igreja, foi um dos grandes pensadores e teólogos da Igreja Antiga. Sua obra Moralia ou Morais sobre Jó reflete sobre a ascese cristã e a importância da vida espiritual, particularmente sobre como a alma humana deve se purificar para poder se unir a Deus. 4. A ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo é central em toda a teologia cristã, especialmente quando se fala em vida interior. O Espírito Santo é visto como o agente da santificação, aquele que guia o cristão para a perfeição espiritual e a união com Deus. O toque do Espírito, descrito no texto, simboliza essa graça transformadora que eleva a alma a um estado mais próximo de Deus. 5. São Boaventura e a teologia mística. São Boaventura, 1174, teólogo franciscano, foi um dos principais mestres da mística cristã medieval. Ele enfatizava a experiência direta de Deus, não apenas por meio da razão, mas através da contemplação profunda e da ascese espiritual. Sua teologia mística destaca a importância de uma vida voltada para a interioridade, onde a alma busca constantemente a união com Deus. 6. A purificação da alma e as virtudes. A purificação da alma é um conceito essencial na espiritualidade cristã. Para se aproximar de Deus, a alma precisa ser purificada das tendências ao pecado. Isso é feito por meio das virtudes cristãs, como a humildade, a paciência e a caridade, que ajudam a moldar a alma e a prepará-la para a graça divina. Estas virtudes são ensinadas por todos os grandes mestres espirituais, como São Tomás de Aquino e São Boaventura. 7. A ascese e a vida interior. A ascese é a prática de disciplinar o corpo e a mente para alcançar um estado de pureza e santidade. Em muitas tradições cristãs, a ascese envolve práticas como oração, jejum e meditação. Ela é vista como uma preparação necessária para a contemplação, uma vez que purifica a alma e a torna receptiva à presença de Deus. Às vezes, questiona-se, esta elevada concepção de São João da Cruz supera notavelmente a visão comum dos autores de espiritualidade. Parece que os iniciantes a que ele se refere na Noche Oscura, na Nonset Tour, não são aqueles de quem se fala habitualmente, mas sim aqueles que começam a entrar não na vida espiritual, mas na vida mística. A resposta a isso é que a concepção de São João da Cruz corresponde admiravelmente à natureza da alma, tanto sensitiva quanto espiritual, assim como a da graça. Os iniciantes que ele descreve são os mesmos mencionados por outros autores. Para se convencer disso, basta examinar os defeitos que ele encontra nesses indivíduos. Gula espiritual, inclinação para a sensualidade, ira, inveja, preguiça espiritual e soberba, que os leva a procurar um confessor especial para os maus casos, mantendo o outro para lhe manifestar exclusivamente o bem, de modo que tenha grande consideração por seu penitente. Noche Oscura, Wynne, Days. Estes são os verdadeiros iniciantes, e não estão, de forma alguma, avançados na ascética. São João da Cruz, ao falar dos três caminhos, purgativo, iluminativo e unitivo, os toma não em um sentido diminuído, mas em sua plena normalidade e integridade. Além disso, vale ressaltar o que o Peucairé, seguindo muitos autores, observa de maneira muito razoável. Não é possível, de maneira alguma, distinguir na espiritualidade de São João da Cruz duas vias paralelas, uma ascética e outra mística, que conduzam cada uma por seus próprios meios à perfeição. A ativa e a passiva, mencionadas nos dois grandes tratados, Subida e Noche Oscura, não representam dois estados distintos, mas apenas dois aspectos de um único caminho para a santidade. Tal é a união transformante que São João da Cruz considera como o termo normal da caminhada rumo à perfeição. Para isso, ele ensina, na subida do Monte Carmelo, o que a alma deve fazer e, na Noche Oscura, o que deve receber com docilidade. Muitos teólogos do Carmelo fizeram observações semelhantes recentemente. Notas explicativas. Sermão da Quaresma e do Domingo de Ramos.
Ramos. A citação se refere a sermões específicos ligados ao período da Quaresma e à preparação para a Páscoa. O Domingo de Ramos marca a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, um momento crucial na liturgia cristã. 2. Noche Oscura, Noite Escura. O conceito central na obra de São João da Cruz refere-se à experiência de purificação espiritual através da qual a alma passa por uma noite de escuridão e sofrimento, sem sentir a presença de Deus, mas que leva a um aprofundamento da união mística com Ele. Nas obras de João da Cruz, isso está relacionado com a ascensão espiritual. 3. Doutrina espiritual. Refere-se ao Tratado de São João da Cruz sobre a vida espiritual, no qual ele explica as etapas do caminho místico, como a purificação da alma, purgativa, a iluminação e, finalmente, a união com Deus. A obra visa guiar o fiel a uma vida mais profunda e próxima de Deus. As 3 conversões e os 3 caminhos. O autor se refere a um tratado que discute as 3 etapas fundamentais da vida espiritual: purgativa, onde o fiel é purificado dos pecados; iluminativa, onde há um aprofundamento na luz divina; e unitiva, onde se alcança uma união plena com Deus. 5. Tauler. Johannes Tauler foi um teólogo e místico alemão que influenciou muitos pensadores cristãos medievais e renascentistas. Suas ideias sobre a purificação espiritual e os estágios da vida mística influenciaram profundamente as obras de João da Cruz. 6. P. Cairé. O padre Cairé era um teólogo e estudioso francês que escreveu extensivamente sobre a espiritualidade cristã, particularmente sobre as obras dos grandes místicos, como São João da Cruz. Sua obra detalha como a vida ascética e mística se combinam no processo de santificação. Gula espiritual e outras falhas comuns. São João da Cruz alerta para os vícios que podem surgir durante a jornada espiritual, como a gula espiritual, que é o desejo de experiências espirituais sem a devida preparação ou humildade. Ele menciona ainda a soberba e a preguiça espiritual, que podem afastar o fiel do verdadeiro progresso. 8. Unidade da via espiritual. A espiritualidade de São João da Cruz não separa os caminhos ascético, de esforço humano, e místico, da ação divina. Ambos são partes de uma única jornada espiritual que visa a santificação completa da alma, um processo que envolve tanto a ação humana quanto a graça divina. 9. Subida do Monte Carmelo e Noche Oscura. Estas são 2 das principais obras de São João da Cruz, que descrevem as fases do caminho espiritual. A subida detalha como a alma deve se esforçar para crescer em santidade, enquanto a Noche Oscura explica os desafios que surgem quando a alma se entrega completamente a Deus, muitas vezes passando por períodos de sofrimento e desolação. 1. Confissões, Soluções e a Doutrina Cristã, a Cidade de Deus, Carta 2 de Dons, explicações sobre os Salmos, sobre o Sermão do Senhor no Monte, Mateus capítulo 20. Comentários sobre João, entre outras obras de importância espiritual. 2. Cartas, especialmente a Epístola 22 dirigida à Virgem Eustóquia. 3. Conferências espirituais. 4. Sermões. 5. Regra de vida espiritual. 6. Comentários sobre o livro de Jó, conhecido como Livro dos Morais, em 35 volumes, Livro da Regra Pastoral, Homilias sobre Ezequiel. 7. Sobre o Espírito Santo e as regras. 8. Homilias sobre o sacerdócio. 9. Nomes divinos, hierarquia eclesiástica e teologia mística. 10. Acima de tudo, seus comentários sobre Dionísio e seu livro ascético. 11. Por que Deus se fez homem? Suas meditações e orações estão repletas de doutrina e unção. 12. Sermões sobre o tempo litúrgico e sobre os santos, comentários sobre o Cântico dos Cânticos, sobre a contemplação, tratados sobre os graus de humildade e soberba e sobre amar a Deus. 13. Benjamin Menor, ou sobre a preparação para a contemplação, Benjamin Maior, ou sobre a graça da contemplação. Comentário sobre o Cântico dos Cânticos. 14. A vida espiritual, baseado nos comentários do bem-aventurado Hugo de São Caro, OP, sobre toda a Bíblia, exceto os profetas menores organizados pelo Frade Dionísio Mézar, OP Pustet 1910. Excelente obra dividida em 4 partes. Vida purgativa, vida iluminativa, vida unitiva e vida espiritual dos sacerdotes. 15. Comentários sobre a Sagrada Escritura, especialmente sobre o Evangelho de João. Comentários sobre Dionísio. Livro Mariano, sobre o sacrifício da missa. 16.
Comentários sobre os Salmos, sobre o livro de Jó, sobre o Cântico dos Cânticos, sobre Mateus, sobre João, sobre as epístolas de São Paulo. Suma Teológica dos Gus, sobre as virtudes teológicas e morais, assim como os dons em particular, sobre a perfeição espiritual. Ofício do Santíssimo Sacramento. Exposição sobre o símbolo dos apóstolos e sobre a oração do Senhor. Pai Nosso. 17. Sobre a Tríplice Via, ou Incêndio de Amor, Árvore da Vida, Videira Mística, Itinerário da Mente para Deus, breve tratado. 18. Diálogo, Cartas. 19. Sermões, Instituições Espirituais, uma obra que não foi escrita por Tauler, mas que contém um resumo de sua doutrina. 20. Escritos da Beata H. Suso, publicados pelo Pedenifre OP. 21. Livro de Visões e Instruções, que trata principalmente da transcendência divina e da paixão do Salvador. 22. Obras de Ruysbrock, sobretudo Espelho da Salvação Eterna, o Livro dos Sete Selos, ou Livro das Renúncias, e Ornamento dos Eternos Desposórios. Ruysbrock é considerado um dos maiores místicos, mas sua obra é geralmente recomendada apenas para almas mais avançadas no caminho espiritual. 23. Instituição Espiritual. Esta obra contém o essencial dos demais escritos do autor. A melhor tradução para o francês foi feita pelos beneditinos de Saint-Paul de Wisques, Obras Espirituais do Venerável Luís de Blois. Este autor também escreveu uma defesa da doutrina de Tauler, tornando-a mais acessível e compreensível. 24. Abecedário Espiritual, 1528, especialmente o terceiro tomo, que serviu de guia para Santa Teresa. 25. Exercícios Espirituais, método para a reforma e transformação da alma, tornando-a conforme ao seu divino modelo. Relato do Peregrino e Cartas. 26. Obras de Santa Teresa, editadas e anotadas pelo P. Silvério de Santa Teresa em 6 volumes, Burgos, 1915-1920, edição resumida em 1 volume, 1922. As Cartas de Santa Teresa, caminho de perfeição, essencial para todas as almas que buscam uma vida interior profunda. Notas explicativas. 1. Confissões e outros escritos. As obras como Confissões, Cidade de Deus e Explicações sobre os Salmos são textos fundamentais de Santo Agostinho, um dos maiores teólogos e filósofos cristãos. Suas obras abordam temas como a natureza de Deus, a graça, a salvação e a natureza humana. 2. Epístola 22 de São Jerônimo. Carta de São Jerônimo à Virgem Eustóquia, onde ele exalta o valor da vida consagrada e o voto de virgindade como um caminho de dedicação completa a Deus. 3. Regra de vida espiritual e escritos pastorais. Vários autores, como São Bento e São Gregório Magno, desenvolveram regras de vida que orientavam o comportamento e as práticas espirituais dos religiosos, enfatizando a humildade, disciplina e a oração contínua. 4. Dionísio, o Areopagita, suas obras, incluindo nomes divinos e teologia mística, influenciaram profundamente a teologia mística cristã. Ele é conhecido por explorar temas sobre a transcendência de Deus e os caminhos para a união mística. 5. Ruysbrock e suas obras místicas. Jean van Ruysbrock foi um místico flamengo do século XIV. Suas obras, como Espelho da Salvação Eterna e Livro dos Sete Selos, são referências para os que buscam uma compreensão mais avançada da união espiritual. 6. Tauler e suas instituições espirituais. João Tauler, um místico dominicano do século XIV, destacou-se por seus ensinamentos sobre a necessidade da purificação espiritual e da união com Deus. A instituição espiritual reúne ensinamentos que inspiraram místicos posteriores. 7. Abecedário Espiritual, obra anônima publicada em 1528, considerada uma introdução à vida mística e amplamente utilizada por Santa Teresa como guia para seus próprios ensinamentos espirituais. 8. Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola. Esta obra de Santo Inácio, fundador da Companhia de Jesus, propõe um retiro espiritual baseado em meditações que levam à reforma da alma e ao alinhamento com o modelo de Cristo. É uma prática de oração profunda e discernimento espiritual. 9. Obras de Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa, uma das mais importantes místicas da Igreja Católica, escreveu extensivamente sobre a oração e a união com Deus. Caminho de Perfeição é especialmente relevante para aqueles que buscam aprofundar-se na vida de oração. Obras espirituais e devocionais, parte 1.
Obras de São João da Cruz, editadas pelo P. Silvério Burgos, 5 vols, 1929-1931. A subida do Monte Carmelo trata em especial da purificação ativa da alma, preparando-a para a contemplação e conduzindo-a nesse caminho. A noite escura descreve, junto aos defeitos dos iniciantes, a purificação passiva dos sentidos e do espírito. Chama de Amor Viva descreve a vida de união em seu aspecto mais elevado. Já o Cântico Espiritual resume, de forma lírica, a doutrina presente nas outras obras. Obras publicadas pelas religiosas da Visitação de Annecy. Introdução à vida devota aborda o caminho purgativo, demonstrando como a devoção e a santidade podem ser praticadas em qualquer estado de vida. Tratado do Amor de Deus eleva as almas até o caminho unitivo. Os discursos espirituais verdadeiros, compilados pelas visitandinas, são úteis a todas as almas religiosas. Obras 12 vols, Paris, 1905. Discípulo de Berulle de Condren, São João Eudes relaciona as virtudes interiores com a devoção aos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Veja, vida e reinado de Jesus nas almas cristãs, o admirável coração da Mãe de Deus, memorial de vida eclesiástica. Elevações sobre os mistérios, meditações sobre o Evangelho, tratado sobre a concupiscência, cartas de direção, os estados de oração. Guia de pecadores, tratado sobre a oração e meditação, memorial de vida cristã. A cruz de Jesus, meditações sobre a paixão. O mais perfeito, o abandono, a presença de Deus, a oração do coração, estado de puro amor, a chave do puro amor, a vida oculta. Tratado da verdadeira oração, meditações de Santo Tomás sobre os três caminhos, edição Floia, 1934. Guia espiritual, perfeição do cristão em todos os estados, perfeição do cristão no estado eclesiástico, meditações sobre os mistérios de nossa fé. A doutrina espiritual, obra muito substancial que demonstra como, através da pureza de coração, da docilidade ao Espírito Santo e da memória frequente e amorosa de Deus presente, a alma chega à contemplação, um ato de fé viva iluminado pelos dons. Os fundamentos da vida espiritual, o guia espiritual, onde desenvolve a doutrina do Père Lallemand, tratado do amor de Deus. Abandono à divina providência, livro admirável que tem sido de grande ajuda a muitas almas. Instruções espirituais sobre os diversos estados de oração. Máximas espirituais, meditações em forma de retiro sobre o amor de Deus, retiro espiritual, manual das almas interiores, todos com notas alinhadas às do Père Lallemand. Obras completas, 1657 e 1656, veja, principalmente, discursos sobre o estado e as grandezas de Jesus. A ideia do sacerdócio e do sacrifício. Condren complementa Berulle ao apresentar Jesus, adorador do Pai, como o sacerdote principal do sacrifício, ao qual devemos nos unir diariamente. Verdades e excelências de Jesus Cristo. Correspondência. Conversas, publicadas por Coste, 1920. Catecismo cristão para a vida interior. Virtudes crucificantes, caminho para a união íntima com Nosso Senhor. O Dia Cristão. Tratado das Ordens Sagradas, Introdução à Vida e às Virtudes Cristãs. O Reino de Deus na Oração Mental. Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. O Segredo de Maria. Obras Ascéticas, nova edição, Roma, 1933. O Grande Meio da Oração. Selva, o Sacrifício de Jesus Cristo. Tratado da Verdadeira Oração. Este tratado discute a oração como meio essencial para a união com Deus, explicando as diferentes formas de oração e suas implicações para a vida espiritual. Meditações sobre os mistérios da nossa fé. Um guia para contemplar e meditar sobre os principais mistérios da fé cristã, desde a encarnação até a ascensão de Cristo, aprofundando a alma na compreensão espiritual e no amor de Deus. A Via da Humildade e a Graça de Deus. Obra que explora a importância da humildade no caminho da perfeição cristã, abordando as dificuldades e as graças que acompanham esse processo. A vida interior e as virtudes cristãs. Reflete sobre como cultivar as virtudes fundamentais, como fé, esperança e caridade, em diferentes estágios da vida espiritual, com foco no cultivo de uma vida interior profunda. A prática das virtudes teologais. Disserta sobre como viver as virtudes teologais de forma prática, sendo elas essenciais para alcançar a união com Deus e para a santificação pessoal.
as verdadeiras fontes da vida espiritual. Apresenta as fontes para sustentar a vida espiritual: a oração constante, a leitura das Escrituras, os sacramentos e a reflexão contínua sobre a obra de Deus. O coração puro e a contemplação. Foca na pureza do coração como chave para a verdadeira contemplação e união com Deus, ensinando como purificar as intenções e as ações para se aproximar de uma vida de oração mais profunda. A espiritualidade e os sacramentos. Reflete sobre como os sacramentos, especialmente a Eucaristia, são fundamentais para sustentar a vida espiritual e como podem ser vividos de forma mais plena, com atenção e reverência. A transformação pelo amor de Deus. Explora a transformação interior que ocorre quando o cristão se entrega plenamente ao amor de Deus, abandonando-se à sua vontade e permitindo que Ele trabalhe em sua vida. Meditações sobre a paixão de Cristo. Uma reflexão profunda sobre os sofrimentos de Cristo, oferecendo um caminho de identificação com Ele para quem busca viver a vida cristã de maneira mais completa e verdadeira. O caminho da perfeição cristã. Este tratado orienta os cristãos a caminhar em direção à perfeição, detalhando os passos necessários para alcançar uma vida plenamente consagrada a Deus, incluindo a luta contra os vícios e a prática das virtudes. A vida espiritual no cotidiano. Como viver a vida espiritual nas pequenas coisas do dia a dia, fazendo da vida cotidiana uma oferta a Deus. Este trabalho enfatiza a santificação das tarefas diárias através da oração e da presença constante de Deus. A quietude e a recolhimento no coração. A obra fala sobre a importância do recolhimento interior, da calma e da quietude do coração, elementos fundamentais para uma vida espiritual fecunda e como alcançá-los na prática. A união com Deus e os dons do Espírito Santo. Discute a união do cristão com Deus, com o auxílio dos dons do Espírito Santo, e como esses dons são dados à alma para ajudá-la a crescer na fé, na esperança e no amor. A oração como meio de transformação. Esta obra reflete sobre como a oração é o meio mais eficaz para a transformação da alma, elevando o ser humano de sua condição natural para a sobrenatural, em união íntima com Deus. A obediência e a humildade no caminho espiritual. A humildade é destacada como uma virtude essencial para alcançar a perfeição. E a obediência à vontade divina é apresentada como o caminho para ser transformado por Deus. A ascensão espiritual e a vida em Deus. O último tema abordado fala sobre a ascensão espiritual da alma, que é constantemente renovada pela presença de Deus e pela prática das virtudes, visando a plena união com Ele. 31. São Bento ensina que a leira feita dessa maneira é o primeiro degrau da série ascendente. Leitura, reflexão, estudo, meditação, oração, contemplação. Regra ser também Dom Delate, comentário sobre a regra de São Bento, Senhor Leditois. Santo Tomás, que recebeu sua primeira formação dos beneditinos, manteve essa mesma progressão, que culmina com a contemplação. Leitura, reflexão, estudo, meditação, oração, contemplação. 2, 180 a 3. Se alguém se dedica à leitura, não busque tanto o conhecimento, mas o gosto espiritual. Speculum. Romanos 2,13 e Tiago 1,22. Sede praticantes da lei e não apenas ouvintes. Carta encíclica Testem Benevolentia, 22 de janeiro de 1899. Sermão sobre Adventus Rerum. Isaías 1:1, visão de Isaías, filho de Amós, que teve sobre Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Sermão 112, sobre o templo. Colossenses 3, versos 14, de 15 e 4. E, acima de tudo, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Cristo, a qual também fostes chamados em um só corpo, reine em vossos corações. Colossenses 2, 5, 7, 10. Para que os seus corações sejam consolados, unidos em amor, e alcancem todas as riquezas da plena certeza do entendimento, para o conhecimento do mistério de Deus, isto é, Cristo. Sermão de Diverses, ex 7, 7. Vida, capítulo 3. Avisos e sentenças espirituais. Introdução à vida devota, parte 3, capítulo 18. Introdução à vida devota, parte 3, capítulo 28. São João da Cruz, Noite Escura, livro 1, capítulo 1 a 7. Defeitos dos principiantes. Inclinação à soberba, à gula espiritual, à inveja,
a ira e a preguiça. Santa Teresa, na Quarta Morada, também ensina a distinguir claramente os gostos divinos que provêm da contemplação infusa, das consolações ou contentamentos da oração ativa. Os gostos divinos nascem diretamente da ação de Deus, enquanto as consolações provêm da nossa própria atividade ajudada da graça. Essa outra fonte dos gostos divinos produz uma grandíssima paz, quietude e suavidade no mais interior de nós mesmos. Além disso, os efeitos são tão diferentes quanto suas origens. Essa água celestial parece se expandir e dilatar em nosso interior, produzindo um bem que não se pode descrever. A alma percebe uma fragrância, como se dentro de si houvesse um braseiro com perfumes. Assim, o Senhor faz a alma sentir que Ele está ao seu lado. É um erro confundir os consolos sensíveis com esses gostos divinos. Noite Escura, livro capítulo 1. No início da terceira parte, entrada na via iluminativa, Noite dos Sentidos. São João da Cruz, Noite Escura, livro 2, capítulo 2, defeitos dos que estão mais avançados. Prólogo da subida do Monte Carmelo e a imagem que o santo usa no início dessa obra. Vida, capítulo 3, aqueles que avançam no caminho da oração necessitam muito disso. Conversar com quem tem espirituais mais necessitam. Ver mais à frente na quarta parte, entrada na via unitiva, Noite do Espírito. Introdução à vida devota, parte 1, capítulo 4. Muitos são sábios na teoria e nos livros, mas poucos no desapego e na prática. São Francisco de Sales, Tratado do Amor de Deus, livro 3, capítulo 3. Imitação de Cristo, livro 3, capítulo 4. Que desejo maior pode ter uma alma verdadeiramente devota, senão de unir-se ao seu Senhor, ao seu Criador e ao seu Deus, e de encontrar o seu repouso no abismo de sua divindade. Pois sem mim nada podeis fazer. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Santo Agostinho, Confissões, livro Ney, capítulo 15, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Imitação de Cristo, livro 3, capítulo 2. Se você olhar apenas para si, cairá rapidamente, mas se colocar sua confiança em Deus, permanecerá firme para sempre. Santa Teresa de Ávila, Caminho de Perfeição, capítulo 20. Que mais há que possa nos dar este Senhor, que já tanto fez em nos dar seu Filho como guia, luz e caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. São João da Cruz, Cântico Espiritual, estrofe 15. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e nele faremos morada. Santa Catarina de Sena, Diálogo da Divina Providência, capítulo Elitides de Pituite. Deus é o fogo que nunca se consome, e a alma o recipiente que quanto mais recebe desse fogo, mais o deseja. Santo Agostinho, de Civitate Dei, livro 2, capítulo 1. Deus é para nós aquilo que nos torna felizes e completamente realizados. Imitação de Cristo, livro 3, capítulo Lis. Bem-aventurado aquele que entende o que é amar Jesus e desprezar a si mesmo por amor a Ele. Santa Teresa de Ávila, livro da Vida, capítulo 22. Para alcançar aquilo que desejamos, é necessário começar com grande determinação e nunca olhar para trás. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. São Francisco de Sales, Introdução à Vida Devota, parte 2, capítulo 2. Quem pode resistir a uma alma verdadeiramente mansa e humilde? Filipenses 4:3. Tudo posso naquele que me fortalece. Imitação de Cristo, livro 3, capítulo 9. Se você deseja progresso espiritual, deve aprender a renunciar à sua própria vontade e abraçar a vontade de Deus com alegria. Santo Agostinho, Confissões, livro X, capítulo 27. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. São João da Cruz, Noite Escura, livro 1, capítulo 20. A alma é iluminada não pelo muito falar, mas pelo muito amar. Santa Teresa de Ávila, Castelo Interior, Quinta Morada, capítulo 12. Para alcançar a união com Deus, devemos abrir mão de todas as coisas que nos prendem a este mundo. Quem perder a sua vida por minha causa, encontrá-la-á. São João da Cruz, Subida do Monte Carmelo, livro 1, capítulo 3.
A noite escura da alma é o caminho da renúncia, onde Deus purifica o espírito para uni-lo a Ele. Santa Catarina de Sena, Diálogo da Divina Providência, capítulo 6. Quanto mais a alma se desprende do mundo, mais se aproxima de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Notas explicativas. São Bento e a Lectio Divina. A prática de São Bento, conhecida como Lectio Divina, representa um caminho espiritual que inclui leitura, meditação e oração para facilitar a união com Deus. Ela enfatiza a importância da reflexão espiritual profunda e prática devocional gradual. 2. Graduação de Santo Tomás de Aquino. Seguindo a influência beneditina, Santo Tomás propõe uma jornada espiritual que culmina na contemplação, onde a união com Deus se realiza plenamente. Ele descreve etapas de leitura e oração até alcançar o estado contemplativo. 3. Imitação de Cristo. Este clássico devocional, atribuído a Tomás de Kempis, destaca a humildade e a autonegação como essenciais na caminhada cristã. É um guia para o desapego do mundo e uma vida voltada à imitação das virtudes de Cristo. 4. São João da Cruz e a noite escura da alma. São João da Cruz descreve o processo de purificação espiritual através de provações que ele chama de noite escura. Nesta experiência, a alma passa por um período de aridez espiritual, essencial para a união com Deus. 5. Santa Teresa de Ávila e o Castelo Interior. Santa Teresa apresenta uma jornada espiritual simbólica em que a alma atravessa moradas em direção a uma união íntima com Deus. A prática da oração e o despojamento são centrais para atingir a paz interior e a comunhão com o divino. 6. Salmos e bem-aventuranças. As citações dos Salmos e das bem-aventuranças, particularmente Salmos 37:4 e Mateus 5:8, ressaltam a promessa de satisfação e visão espiritual para aqueles que buscam pureza e compromisso com a vontade de Deus. 7. São Francisco de Sales e a mansidão. Em seus escritos sobre a vida devota, São Francisco enfatiza a virtude da mansidão, afirmando que uma atitude mansa e humilde abre o caminho para o amor verdadeiro e o progresso espiritual. 8. Santa Catarina de Sena e o desapego do mundo. Em seu Diálogo da Divina Providência, Santa Catarina ensina que o desprendimento das coisas materiais aproxima a alma de Deus, refletindo uma vida de completa dedicação espiritual e serviço divino. São Bento ensina que a leira feita dessa maneira é o primeiro degrau da série ascendente. Leitura, reflexão, estudo, meditação, oração, contemplação. Regra ser também Dom Delate, comentário sobre a regra de São Bento, Senhores Leitores. Santo Tomás, que recebeu sua primeira formação dos beneditinos, manteve essa mesma progressão, que culmina com a contemplação. Leitura, reflexão, estudo, meditação, oração, contemplação. 2, 180, a pé 3. Se alguém se dedica à leitura, não busque tanto o conhecimento, mas o gosto espiritual. Speculum. Romanos 2:13 e Tiago 1:22. Sede praticantes da lei e não apenas ouvintes. Carta encíclica Testem Benevolentia, 22 de janeiro de 1899. Sermão sobre Adventus Rerum. Isaías 1:1, visão de Isaías, filho de Amós, que teve sobre Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Sermão 112, sobre o templo. Colossenses 3, versos 14, de 15, 24. E, acima de tudo, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Cristo, a qual também fostes chamados em um só corpo, reine em vossos corações. Colossenses 2, 5, 7 e 10. Para que os seus corações sejam consolados, unidos em amor, e alcancem todas as riquezas da plena certeza do entendimento, para o conhecimento do mistério de Deus, isto é, Cristo. Sermão de Diverses, ex 7, 7. Vida, capítulo 3. Avisos e sentenças espirituais. Introdução à vida devota, parte 1, capítulo 18. Introdução à vida devota, parte 3, capítulo 18. São João da Cruz, Noite Escura, livro 1, capítulo 1 a 7. Defeitos dos principiantes. Inclinação à soberba, à gula espiritual, à inveja, à ira e à preguiça. Santa Teresa, na quarta morada, também ensina a distinguir claramente os gostos divinos que provêm da contemplação difusa, das consolações ou contentamentos da oração ativa.
os gostos divinos nascem diretamente da ação de Deus, enquanto as consolações provêm da nossa própria atividade a dar a graça. Essa outra fonte dos gostos divinos produz uma grandíssima paz, quietude e suavidade no mais interior de nós mesmos. Além disso, os efeitos são tão diferentes quanto suas origens. Essa água celestial parece se expandir e dilatar em nosso interior, produzindo um bem que não se pode descrever. A alma percebe uma fragrância, como se dentro de si houvesse um braseiro com perfumes. Assim, o Senhor faz a alma sentir que Ele está ao seu lado. É um erro confundir os consolos sensíveis com esses gostos divinos. Noite Escura, livro capítulo 1. No início da terceira parte, entrada na via iluminativa, Noite dos Sentidos. São João da Cruz, Noite Escura, livro 2, capítulo Points. Defeitos dos que estão mais avançados. Prólogo da subida do Monte Carmelo e a imagem que o santo usa no início dessa obra. Vida, capítulo 3. Aqueles que avançam no caminho da oração necessitam muito disso. Conversar com quem tem espirituais mais necessitam. Ver mais à frente na quarta parte, entrada na via unitiva, Noite do Espírito. Introdução à vida devota, parte 1, capítulo 4. Imitação de Cristo, livro 1, capítulo 5. Muitos são sábios na teoria e nos livros, mas poucos no desapego e na prática. São Francisco de Sales, Tratado do Amor de Deus, livro 2, capítulo 3. Imitação de Cristo, livro 3, capítulo 4. Que desejo maior pode ter uma alma verdadeiramente devota, senão de unir-se ao seu Senhor, ao seu Criador e ao seu Deus, e de encontrar o seu repouso no abismo de sua divindade. Pois sem mim nada podeis fazer. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Santo Agostinho, Confissões, livro Ney, capítulo 15. Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Imitação de Cristo, livro 3, capítulo 2. Se você olhar apenas para si, cairá rapidamente, mas se colocar sua confiança em Deus, permanecerá firme para sempre. Santa Teresa de Ávila, Caminho de Perfeição, capítulo 20. Que mais há que possa nos dar este Senhor, que já tanto fez em nos dar seu Filho como guia, luz e caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. São João da Cruz, Cântico Espiritual, estrofe 15. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e nele faremos morada. Santa Catarina de Sena, Diálogo da Divina Providência, capítulo 18. Deus é o fogo que nunca se consome, e a alma o recipiente que quanto mais recebe desse fogo, mais o deseja. Santo Agostinho, de Civitate Dei, livro 2, capítulo 1. Deus é para nós aquilo que nos torna felizes e completamente realizados. Imitação de Cristo, livro 3, capítulo Lis. Bem-aventurado aquele que entende o que é amar Jesus e desprezar a si mesmo por amor a Ele. Santa Teresa de Ávila, livro da Vida, capítulo 22. Para alcançar aquilo que desejamos, é necessário começar com grande determinação e nunca olhar para trás. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. São Francisco de Sales, Introdução à Vida Devota, parte 2, capítulo 2. Quem pode resistir a uma alma verdadeiramente mansa e humilde? Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Imitação de Cristo, livro 3, capítulo 9. Se você deseja progresso espiritual, deve aprender a renunciar à sua própria vontade e abraçar a vontade de Deus com alegria. Santo Agostinho, Confissões, livro X, capítulo 27. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. São João da Cruz, Noite Escura, livro 1, capítulo 20. A alma é iluminada não pelo muito falar, mas pelo muito amar. Santa Teresa de Ávila, Castelo Interior, Quinta Morada, capítulo 12. Para alcançar a união com Deus, devemos abrir mão de todas as coisas que nos prendem a este mundo. Quem perder a sua vida por minha causa, encontrá-la-á. São João da Cruz, Subida do Monte Carmelo, livro 1, capítulo 3. A noite escura da alma é o caminho da renúncia, onde Deus purifica o espírito para uni-lo a Ele. Santa Catarina de Sena, Diálogo da Divina Providência.
capítulo Sethets. Quanto mais a alma se desprende do mundo, mais se aproxima de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Notas explicativas. São Bento e a Lectio Divina. A prática de São Bento, conhecida como Lectio Divina, representa um caminho espiritual que inclui leitura, meditação e oração para facilitar a união com Deus. Ela enfatiza a importância da reflexão espiritual profunda e prática devocional gradual. 2. Graduação de Santo Tomás de Aquino. Seguindo a influência beneditina, Santo Tomás propõe uma jornada espiritual que culmina na contemplação, onde a união com Deus se realiza plenamente. Ele descreve etapas de leitura e oração até alcançar o estado contemplativo. 3. Imitação de Cristo. Este clássico devocional, atribuído a Tomás de Kempis, destaca a humildade e a autonegação como essenciais na caminhada cristã. É um guia para o desapego do mundo e uma vida voltada à imitação das virtudes de Cristo. 4. São João da Cruz e a noite escura da alma. São João da Cruz descreve o processo de purificação espiritual através de provações que ele chama de noite escura. Nesta experiência, a alma passa por um período de aridez espiritual, essencial para a união com Deus. 5. Santa Teresa de Ávila e o castelo interior. Santa Teresa apresenta uma jornada espiritual simbólica em que a alma atravessa moradas em direção a uma união íntima com Deus. A prática da oração e o despojamento são centrais para atingir a paz interior e a comunhão com o divino. 6. Salmos e bem-aventuranças. As citações dos Salmos e das bem-aventuranças, particularmente Salmos 37:4 e Mateus 5:8, ressaltam a promessa de satisfação e visão espiritual para aqueles que buscam pureza e compromisso com a vontade de Deus. 7. São Francisco de Sales e a mansidão. Em seus escritos sobre a vida devota, São Francisco enfatiza a virtude da mansidão, afirmando que uma atitude mansa e humilde abre o caminho para o amor verdadeiro e o progresso espiritual. 8. Santa Catarina de Sena e o desapego do mundo. Em seu Diálogo da Divina Providência, Santa Catarina ensina que o desprendimento das coisas materiais aproxima a alma de Deus, refletindo uma vida de completa dedicação espiritual e serviço divino. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.